Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Papo Legal, o podcast do Tribunal de Justiça do Amazonas. Eu sou Dora Paula, jornalista da equipe de comunicação social do Judiciário Amazonense. E o tema do nosso programa de hoje é os cuidados e desafios do sistema de justiça à causa animal no Amazonas. Para isso está conosco o promotor Carlos Sérgio Eduardo de Freitas. Ele é titular da 53ª Promotoria de Defesa do Meio Ambiente e coordenador das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente e Urbanismo do Ministério Público do Amazonas. Seja bem-vindo, doutor Sérgio. Obrigado. Também a advogada Márcia Oliveira, que é presidente da Associação Meu Amigo Pet. Obrigada. E também atua na Comissão Especial de Proteção aos Animais da OAB. Isso. Seja bem-vinda, doutora Obrigada. Márcia. Também conosco a assessora jurídica Juliana Lins, que é secretária do Comitê de Atenção e Cuidados à Causa Animal do Tribunal de Justiça do Amazonas. Bem-vinda, doutora. Obrigada Juliana. pelo convite. Bem, eu começo o programa perguntando dos senhores qual o papel de cada um, né, do Ministério Público, da Comissão, do Tribunal de Justiça, né, da doutora Márcia como advogada, qual o papel que os senhores exercem dentro desse foco de atenção à causa animal? Doutor Sérgio, o senhor pode começar? Pois não. O Ministério Público, a partir da Constituição de 88, ele teve as suas atribuições ampliadas de uma forma significativa. Então, a questão da proteção ao meio ambiente foi elevada a um patamar, assim, inédito. O Ministério Público passou a ter um protagonismo nessa questão da proteção ao meio ambiente. E, dentre este espectro de proteção ao meio ambiente, a causa animal, ela assume uma importância significativa. A Constituição de 88, no seu artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, ela estabelece expressamente a questão da proteção da fauna, da flora, dá essa garantia constitucional à proteção dos animais, e o Ministério Público, como defensor da ordem jurídica, dos interesses sociais indisponíveis, passou a ter esse protagonismo muito forte na questão da causa animal. Nós temos, no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas, 4 promotorias de justiça de defesa do meio ambiente. Eu sou coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias, e todas essas promotorias atuam, dentre outras questões, em muitos aspectos relacionados à proteção da causa animal em si. Então, em linhas gerais, essa é a atribuição do Ministério Público, atuar na defesa, na garantia da preservação dos direitos dos animais, no tratamento jurídico justo a esses animais, por força de previsão constitucional que foi atribuída ao Ministério Público. As denúncias começam pelo Ministério Público ou começam por alguma delegacia? Como é que surge Existem esse vários processo? canais, né? Um canal é através da delegacia. Existe uma delegacia especializada no meio ambiente que ela recebe o que nós chamamos de notícia de fato, né? Notícia crimes, né? De uma ocorrência relacionada a maus-tratos animais, e ela posteriormente encaminha ao Ministério Público. Mas o próprio Ministério Público também tem um canal disponível na internet, através do site do Ministério Público, onde essas notícias são apresentadas por pessoas, enfim, que acessam esse site, e que nós também damos o mesmo tratamento destinado a apurar essas notícias, né? Então, pode chegar pela delegacia, pode chegar pelo site, e são vários os canais que permitem que essas notícias nos sejam apresentadas. Nós vamos deixar esses canais para que a nossa audiência tenha o contato, né? Quando precisar. Doutora Juliana, e o comitê do Tribunal de Justiça, como é que funciona nesse aspecto da causa animal? Pois é, nós percebemos que a causa animal vinha ganhando cada vez mais espaço em nossa sociedade, né? Então, através disso, na presidência da desembargadora Nélia, o nosso comitê foi criado, e o nosso comitê foi criado justamente em razão da gente também dar cumprimento à Constituição, como disse o nosso querido promotor, e para a gente também transformar a causa animal numa causa de cidadania. A gente tinha que ter uma visão mais sensível com relação aos próprios animais que vivem dentro do nosso Tribunal de Justiça. Então, na verdade, a gente vem para tentar fazer políticas públicas judiciais com relação ao bem-estar da causa animal dentro do Tribunal de Justiça. Perfeito. Doutora Márcia, como é a sua contribuição? Sim, eu passei a contribuir na causa animal quando eu realmente assumi a Comissão Especial de Proteção aos Animais da OAB. E, com isso, eu estive
muito aqui com a desembargadora Nélia, oficiando, tentando levar a parte da comissão para a legalidade e tirar mais da parte atuante de castração, de resgate, porque a comissão não era isso. Então, eu levei para a parte legal. Vamos trabalhar a parte técnica. E, com isso, surgiu a associação, porque pela associação eu conseguiria ajudar muito mais outros protetores do que sozinha, né? Como eu sempre fiz. E aí, o que ocorreu? Nós criamos a associação. A ideia da associação, eu oriento as pessoas, eu tenho bastante procura em relação a maus tratos, que as pessoas denunciam. Às vezes, elas têm medo de denunciar até para o próprio Ministério Público. Ela tem medo de denunciar na delegacia, mesmo sendo anônimo, eles acham que eles podem ser descobertos. Então, a gente, pela associação, eu tenho esse trabalho de orientação, de ajuda. E é isso, tentar levar a causa animal para uma visibilidade onde as pessoas tenham consciência e até diminuem maus tratos, né? E essa parceria com o Ministério Público e junto ao Tribunal de Justiça, ela é de suma importância. E tem mais gente, certamente, nessa liga de proteção, né? Como a delegacia. Uma rede de proteção. Tem uma rede grande, cada vez crescendo mais. Isso é ótimo. Sim. Quando a gente fala de causa animal, e aqui a gente tem falado, repetido bastante essa expressão, a gente está falando de quê exatamente? Dos pets, de cães, de gato, de qualquer tipo de animal? Essa expressão, ela se refere a quê? Para que nós possamos definir isso, é importante que nós tenhamos em mente qual é o tratamento legal que é dispensado à causa animal historicamente. Então, se nós pegarmos uma linha de corte a partir da Constituição de 88, nós vamos ver que a Constituição, como eu disse há pouco, ela estabeleceu a proteção à fauna como um direito a ser resguardado, reconhecido isso no texto constitucional. Mas aí nós observamos que, posteriormente, com o Código Civil de 2002, houve um retrocesso. Animais passaram a ser considerados bens móveis. Quer dizer, é uma legislação que, de uma hora, ela avança no sentido de proteger e, posteriormente, ela retrocedeu. Então, a gente tem que entender como o legislador tem enxergado a causa animal. Houve avanços significativos e, com relação a cães e gatos, especificamente, sempre houve um tratamento, aliás, começou a haver um tratamento diferenciado com a alteração do artigo 32 da Lei 9.605, que passou a penar com mais rigor, com mais severidade, tratamentos considerados com maus tratos para cães e gatos. Só que, por que não os outros animais também seriam inseridos nisso? Então, existe essa dicotomia, tratar cães e gatos de uma forma, tratar os outros animais de uma maneira diferente. Eu creio que é um avanço que se busca no sentido de fazer com que todos sejam tratados da mesma forma. A causa animal é uma só. Ela não tem por que excepcionar cães e gatos. Tem que tratar todos da mesma maneira. Se as penas são severas para quem maltrata cães e gatos, elas também devem ser severas para quem maltrata os demais animais. Porque eu acho que a essência desse avanço da mentalidade tem muito a ver com perceber que são seres vivos, que sentem, né? E assim acontece com cães, gatos e outros animais. Mas hoje nós vamos tratar, basicamente, de cães e gatos, dessa experiência, tá bem? E aí a gente falou há pouco dessa mudança de mentalidade que ela vem acontecendo, né? Vocês conseguem me dizer assim, se teve um marco, onde está essa virada de chave? Porque a gente percebe que realmente a justiça tem olhado para a causa de um jeito diferente e especial. Hoje a gente teve até um grande avanço, né? Na verdade, o nosso comitê ele existe há mais ou menos um ano, né? Ele começou em setembro do ano de 2024 e a gente viu dentro do próprio tribunal a necessidade da gente ter alguns avanços com relação ao tema, né? Então a gente criou na presidência da desembargadora Nélia a certidão estadual de maus tratos contra os animais. Então, eu acredito que isso aí já foi um grande avanço, né? Com relação a isso, eu penso que acaba fortalecendo, né, ainda mais a questão da causa e é uma forma até da gente tentar coibir a prática de crimes com relação aos animais.
E do ponto de vista jurídico, né, que a gente está tratando de alguma forma, aqui como o Amazonas está em relação à proteção dos animais, se a gente for comparar, eu não sei se a gente tem esse comparativo, né, com outros lugares do Brasil. Hoje, a gente pode dizer que existem muitos processos relacionados a essa causa, e quais são os principais temas, né, que tratam esses processos? São maus-tratos? Eu vejo assim que o Amazonas ele está bem avançado para o que nós tínhamos há 20 anos atrás, que foi quando eu comecei na causa animal. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que ainda tem que avançar muito. Nós temos várias legislações estadual, municipal, mas, em relação ao tribunal, eu vejo que ele precisa avançar, não é avançar, é se preparar. E eu acredito que até o próprio Ministério Público, porque, por exemplo, nós já temos, uns 15 dias atrás, semana passada, teve um caso em Mato Grosso, onde o médico foi condenado a pagar pensão alimentícia. No caso, já tem São Paulo, há uns 2 meses atrás, houve um caso onde foi decidida uma guarda compartilhada. Então, eu acredito que isso vai chegar aqui no estado do Amazonas. Na realidade, doutora, a senhora falando, já chegou, porque eu atuei em vara de família há uns 10 anos, e eu me lembro, 10, 12 anos, que na época me chamou a atenção porque havia uma ação de solução de união estável em que um dos tópicos a serem debatidos era a guarda do animal de estimação do casal. E isso me chamou a atenção pelo ineditismo da questão, né? Isso foi 2012, 2013, mais ou menos. Então, é uma questão que já tem sido enfrentada aqui no âmbito do judiciário amazonense, talvez não com tanta frequência como nos outros estados, mas já tem sido trazida a apreciação, sim. Eu acredito que a mentalidade da justiça ela tem mudado, né, bastante. Muda. Chamou a atenção, eu falo para a doutora Márcia aqui, pelo ineditismo da questão, né? Isso, em 2012 ninguém discutia isso, e eu confesso que eu estava na vara de família, eu também fiquei assim, achando diferente, né? Mas já foi uma espécie de sinalização de que, olha, isso vai se tornar cada vez mais frequente, porque essa conscientização social com relação aos direitos dos animais, ela está se tornando cada vez mais latente. E eu creio que hoje ainda deve acontecer. Eu não sei como é que terminou isso, porque eu saí da vara de família logo depois, mas esse processo, ele tramitou assim durante muito tempo. Inclusive, chamou a atenção até da imprensa nacional, se não me engano. Foi uma questão bem inédita mesmo. E a gente percebe, então, que já há muito tempo, né, os animais, eles fazem parte da família, né? Já são enxergados dessa forma dentro das famílias. Eu queria ouvir de vocês quais são os principais desafios de atuar nessa área da proteção animal. Sim. Só fazendo um parênteses, com relação a essa questão dos animais, inclusive, a gente tem uma sentença do Dr. Odílio, que é da 4ª Vara de Família, que ele reconhece a Vara de Família como competente para decidir acerca da questão dos animais, né? Só fazendo esse parêntese com relação à questão judicial. Muito interessante. Mas, assim, eu penso que os nossos grandes desafios, né, a gente, como comitê, principalmente, primeiro, né, a gente tem sempre aquelas pessoas que não entendem a causa animal como algo que a gente precisa, que é algo que seja necessário de ser vista, né? A gente tem pessoas que gostam da causa animal e tem pessoas que não simpatizam tanto, né? Então, eu penso que é uma causa, sobretudo, de saúde pública, né? Porque quando a gente está falando de cuidar dos animais, a gente está falando de cuidar de pessoas, né? A gente está falando aí de saúde pública com relação às zoonoses, as doenças que podem ser transmitidas com relação a eles, né? E eu penso também essa questão das denúncias serem feitas, né, com mais frequência. E a própria certidão estadual vem para tentar coibir isso de alguma forma. E hoje os animais, eles também servem muito de apoio emocional, né? Muito. Então, eles têm um reflexo direto na questão da saúde pública, sem dúvida alguma. Sim, a questão do apoio emocional, contra a questão da depressão, né? A gente vê cada vez mais os animais nesse aspecto, né? Apoio terapêutico, né? Terapêutico, exatamente. Perfeito. A gente observa que Manaus está cheio de cães e gatos soltos pela rua, né?
sem receber esses cuidados e proteções. Como proteger também esses animais? É importante a senhora falar desse ponto, porque existe no Ministério Público do Estado do Amazonas um projeto que foi institucionalizado agora, que se chama Compete a Todos. É um projeto que visa garantir a esses animais que são abandonados pelas ruas, animais comunitários, uma proteção jurídica mínima. No âmbito desse projeto, a gente quer estimular, junto ao poder público, discussões relacionadas à definição de políticas públicas. Vamos verificar a construção de abrigos, buscar a construção de abrigos públicos para isso, o funcionamento do hospital veterinário, uma série de providências a cargo não só do poder público, mas da sociedade como um todo. Daí o nome do projeto, Compete a Todos, no sentido de dar um tratamento digno a esses animais. Nós vamos querer conversar com as ONGs, que como a doutora Márcia bem sabe, ela já esteve lá conosco, ela é uma visitante assídua na nossa promotoria, das ONGs que acolhem esses animais, que tratam desses animais, que precisam de recursos, e nós vamos tentar viabilizar maneiras de assegurar esses recursos, de tentar fazer com que o poder público também se sensibilize com essa questão e implante políticas públicas destinadas a enfrentar a causa animal de uma maneira bem mais séria, de uma maneira bem mais contundente e proativa, né? Essa é a intenção do nosso projeto. E também gentil, né, para os animais. Gentil, tratamento digno, né, que se fala, né, dar dignidade a esses seres. Exatamente. Doutora Juliana, eu sei que o tribunal tem muito boas práticas, né? Sim. Você pode contar um pouquinho para a gente das ações? A gente teve algumas ações, né? A gente tem campanhas de conscientização, né? Nós temos também a construção de um canil, né? Nós descobrimos que nós tínhamos 13 animais, né, no Tribunal de Justiça como um todo, alguns aqui na sede, outros em outros fóruns, né? Então, nós estamos construindo aqui o canil. Nós temos campanhas de arrecadação de tampinhas, que a gente troca por castrações dos animais. Nós temos a criação de um canal agora sendo desenvolvido para a gente ter os animais que são abandonados, né, para a gente ter um cadastro desses animais abandonados e também para a gente ter a adoção de animais, né. Nós fazemos ao longo desse tempo que nós existimos campanhas de vacinação, campanhas de doação de ração. Então, nós estamos sempre voltados em busca do bem-estar dos nossos animais e também nós fizemos várias parcerias com protetores, né, que gostam de cuidar, que gostam da causa, mas que não tinham recurso financeiro para isso. Então, ano passado, nós conseguimos arrecadar mais de 1 tonelada de ração, de alimentos, e nós fizemos um cadastro desses protetores e a gente entregava para esses protetores poderem ingerir, né, aqueles animais de quem eles estavam cuidando. Então, foi assim, campanhas bem legais que nós fizemos ao longo desse 1 ano. E tem até mascote, né? Pois aqui a gente tem mascote dentro do tribunal também. Então, são coisas... Lembrando, doutora Juliana, que os animais do TJ, a maioria fui eu que levei para castrar. Pois na verdade... Porque eu já vinha nessa luta. Como eu ia para as audiências, em Juizado e até Cidade Nova, e aí eu olhava o animal, estava ali. Sempre tem alguém que cuide do animal. Tem quem não goste, mas tem sempre algum servidor que gosta e cuida. E era a primeira pergunta que eu fazia: ele está castrado? Não, eu vou pegar para castrar. E eu sempre encontrei também servidores, porque na época saía muito caro para que eu pagasse sozinha uma castração e os 10 dias de pós-operatório. E eu sempre encontrei um servidor dentro do tribunal que cuidou do pós-operatório. Na verdade, eu cuidei de um animal só, desses que eu levei para castrar, levei para minha casa, após o pós-operatório, e depois eu devolvi para o local dele. Mas a maioria deles eu encontrei o servidor que disse: não, doutora, eu vou me disponibilizar, se a senhora mandar castrar, eu cuido. E isso é muito bacana, porque a gente tem que castrar. Eu digo que o poder público ele perdeu o controle populacional, doutor, da questão animal. E até pelas questões financeiras, e hoje, o momento que a gente vive, porque a quantidade grande de animais na rua, aquele animal ali, ele tinha um dono, e o dono abandonou. Então,
está na rua, não castrou. Então, a tendência é crescer mesmo. E aí, com isso, houve assim, um descontrole populacional dos animais. Nem Estado, nem Prefeitura, eu não vejo que tenha esse controle. Uma das estratégias que nós pretendemos adotar neste projeto do Compete a Todos é a implantação da política do CED, né? Da captura, da esterilização Sim. e da devolução, que é uma das maneiras de nós enfrentarmos esse crescimento populacional descontrolado. Sim. Que a senhora fala. Né? Mas só que para isso nós precisamos também ter tipo uma espécie de censo desses animais, saber onde é que eles estão e a partir daí começarmos a definir quais as melhores estratégias para fazer essa captura, para fazer essa esterilização. Isso a gente vai precisar muito do poder público. Doutor, deixa ele falar assim, o que eu faço hoje, tá? Outro dia eu recebi uma denúncia de uma escola municipal. Tinham 5 gatos comunitários, a diretora sumiu e não queria mais os gatos lá. Então, eu fui, conversei tinha os funcionários que gostavam e eu conversei com a diretora. E esses animais foram levados para castrar. Então, chamei o vereador da causa, por ser municipal, ele levou os animais para castrar e devolveu para o local, conscientizando a diretora que aquele animal era um animal comunitário e que ele tinha, ele era protegido por lei para permanecer ali, não onde ela quisesse colocar eles. E assim eu faço. Agora eu estou numa missão no Parque das Laranjeiras, porque eu fui para uma visita numa empresa e cheguei lá e encontrei, próximo da empresa, um casal de velhinhos, de idosos, né? E eles tinham quase 50 gatos. Uau. Só que, ao mesmo tempo, eu descobri que tinha gente daquela empresa, toda vez que recebia, tinha um grupo daquela empresa que eles recebiam e pagavam a castração e estavam ajudando a castrar o animal. Então, eu me juntei a eles, vamos castrar esses animais, porque os idosos gostam, era a companhia deles, mas eles não tinham aquela noção, tem que castrar. Eles achavam assim, não, eles estão bem alimentados. E realmente estão, animais bonitos, saudáveis, mas precisava da castração. E aí eu faço isso. E a gente pega, faz o SED, né? Que o SED ele é permitido pelo Ministério da Saúde, né? O que é o SED? SED é castração, captura e devolução. A gente captura o animal... Pela associação, Amigo Pet. Eu faço pela associação, mas qualquer pessoa pode fazer isso. E o veterinário, ele já sabe que, sendo um animal de rua, um animal comunitário, ele marca a orelhinha. Então, quando você vê um animal com a orelhinha marcada, um cortezinho, que ele está castrado. E eu já escutei pessoas falarem assim, olha, ele é deficiente, que ele tem a orelhinha cortada. Não, ele não é deficiente, ele é castrado. E assim, eu procuro fazer isso pela associação e é assim que a gente também consegue ajudar o poder público, né? Porque não é só o animal, o poder público, eu falo assim, do governo e prefeitura, mas eles não têm só o animal. Mas eu penso também que essas campanhas todo, de né? educação e conscientização, elas têm que ser cada vez mais presentes na nossa sociedade, né? Se a gente pudesse unir mais os órgãos para a gente fazer essas campanhas, porque é uma forma de prevenção, né? A educação é a prevenção. É isso que muda a mentalidade, exatamente, né? De crianças, de adolescentes, né? Mas isso está mudando muito. Está mudando. Ontem me chamou a atenção, Fátima, eu fui no supermercado aqui da cidade, quando eu cheguei, havia um par de caramelos lá. Olha. Aí eu disse, bom, eu vou entrar, vou comprar e no final vou deixar uma ração para eles comerem e tudo. Eu fui, não dei 15, 20 minutos, quando eu voltei, já havia uma série de pessoas fazendo a mesma coisa, comprando ração e dando para esses animais. Ou seja, as pessoas hoje elas já têm consciência de que esses animais também precisam de atenção, que esses animais precisam de apoio. Quando a gente trabalha com a causa, a gente começa a se sensibilizar muito com os dramas que acontecem, não só dramas dos animais, mas dramas humanos. A senhora falou de uma questão, é comum nós recebermos na promotoria notícias de acumuladores de animais. São pessoas que, por pena, por comiseração, elas começam a receber animais e, de uma certa
assim, de uma maneira absolutamente descontrolada. Então, são pessoas que às vezes já têm 100 animais em uma casa que mal comporta ela própria. Então, essa pessoa ela começa a acumular animais, esses animais começam a viver em condições insalubres, porque a pessoa também não tem condição de alimentar esses animais, e aí se torna um foco de proliferação de doenças. Então, existe todo um aspecto humanístico também que tem que ser levado em consideração. Eu ia perguntar aí como lidar com isso, né, diante de uma situação dessa. Essa é a pergunta de $1 milhão. Exatamente. Eu e a Márcia, a gente vive se perguntando sobre isso. São várias as Porque se situações. você simplesmente for adotar o rigor da lei, não esse depósito, porque na realidade não são nem abrigos, são depósitos Depósitos de de animais. animais. Eles têm que ser descontinuados, esses animais têm que ser retirados. Essas pessoas elas vão sofrer isso de uma maneira tal, porque aquele acúmulo passa a ser a razão da vida delas. Então elas fazem daquilo a razão de existir. E se de repente, de uma hora para outra, você com um olhar frio chega e fala, não, tira esses animais daí, e a senhora não vai mais poder ficar com esses animais, você não vai poder... Essa pessoa vai sofrer um abalo psicológico muito forte. Então nós temos que ser muito cautelosos com relação a isso. O tratamento tem que ser diferente. E eu imagino que eles podem... Nesse caso, a gente sai do problema do abandono, né? São pessoas que, ao contrário, acolhem demais. Mas eu acho que a gente pode cair por conta de tanto afeto no problema de maus tratos até, porque conviverem num ambiente, né? Então, você sai de um problema para o outro, né? Isso acontece na vara do meio ambiente, já foram vários casos dessa natureza, de pessoas que foram apontadas como supostas autoras de maus tratos, e quando você vai verificar o que é o processo, são acumuladores, são pessoas que na sua consciência estão fazendo o bem para o animal. Então, já que a gente falou maus tratos, né? Esse é um tema, eu acho que é bem comum quando a gente está falando de causa animal. De forma bem didática para a nossa audiência entender como a gente pode definir maus tratos aos animais. O que a gente pode entender até para denunciar diante de uma situação dessas? Eu vou falar pelo aspecto legal, depois a doutora Juliana, a doutora Márcia podem, se quiser, acrescentar os aspectos mais humanísticos da coisa. Existe um tipo penal que especifica exatamente o que são maus tratos, ele está no artigo 32 da Lei 9.605. Falando em português mais claro, é tipo alguma coisa como causar dor, causar sofrimento, infringir esses animais castigos, mutilações. São condutas tidas como agressivas à integridade física do animal e à própria saúde desse animal, enfim. Só que essas condutas, elas exigem que haja no agente o dolo de causar essa conduta. Ele tem que ter consciência de que ele quer infringir aquele animal, o sofrimento físico, ele quer causar violência, ele quer causar de alguma forma alguma dor àquele animal. E a lei, ela pena, ela é severa com relação a essa conduta, especificamente com relação a cães e gatos. Parágrafo 1º-A, ele diz que se essas condutas forem praticadas contra cães e gatos, a pena é agravada. Ela passa a ser, salvo engano, de 2 a 5 anos de reclusão. Então, é a forma como a lei define e enfrenta a questão de maus tratos. Não sei se a doutora Márcia e a doutora Juliana querem acrescentar. As reclamações mais comuns são de abandono, são de falta de alimentação, são de agressões físicas diretas a esses animais, são cães presos em correntes curtas, por exemplo. Sofrimento, né? Tudo que causa sofrimento ao animal, a gente pode englobar como maus tratos dos animais. E muitas vezes eu observo que o animal, ele sofre maus tratos, doutor, não só na rua, porque na rua ele está sujeito a qualquer coisa, mas a minha maior preocupação é os maus tratos dentro dos muros altos, porque ocorre muito isso, de amarrarem o animal, deixarem sem água. Eu tive um caso no meu condomínio que hoje eles não falam comigo e também para mim é indiferente, mas eles viajaram e eles deixaram o animal lá no espaço, um corredor assim, né? E ali ele pegava, tinha um pedacinho assim onde era coberto, e eu colocava todas as noites a ração para o animal, eu colocava por baixo do portão, e eu fui questionar quem é que estava cuidando daquele animal, porque eu soube que estavam viajando,
e a funcionária ia de 2 em 2 dias. Só que essa funcionária ela não ia de 2 em 2 dias, porque eu passei a fazer um serviço de FBI, né? De investigação pelo animal. E eu tento, da melhor forma, conversar com a pessoa, mas tem casos que, infelizmente, as pessoas não querem conversar. Então, você tem que partir para uma outra... ter um outro posicionamento, né? Porque eu não ia deixar aquele animal ficar ali em sofrimento, sem alimentação, esperando a secretária chegar. E aí tem vários casos em condomínio que eu recebo denúncia diariamente, gente, de maus tratos. E essa é a minha maior preocupação, são os animais que estão por trás dos grandes muros. E o que acontece com o animal diante de uma situação dessa? Esse especificamente, olha, ele é recolhido, ele é retirado da família, qual é o que acontece? Olha, esse especificamente, ele continua na casa e agora ele não está mais no local que desabrigado. Então, eu creio que tem colocado lá, já encontrei caminhando com o animal, a pessoa caminhando com o animal, então acho que talvez tenha até mudado a visão. Tá? Agora, tem situações, por exemplo, que você tem, porque a lei ela fala que é obrigação do síndico denunciar os maus tratos. A legislação ela é bem clara. Então, se você vê no seu condomínio a pessoa, eu como síndica, e vê os maus tratos, eu sou obrigada a denunciar. Mas isso não ocorre. Na maioria, eu acho que isso nunca ocorre nos condomínios. Me digam como e para quem fazer denúncia de maus tratos. Existem quais instituições? Vocês têm algum tipo de contato que a gente possa colocar depois para a audiência? O próprio Dr. Freitas, né, falou no início que seria a DEMA também. É um dos canais pelos quais essa informação pode ser passada. A Delegacia do Meio Ambiente, hoje a doutora Juliana Viga, que é a delegada bem ativa, por sinal, ela é bem adepta da causa animal. Essas denúncias podem ser apresentadas a esses órgãos da delegacia, ao Ministério Público. Como falei, no site do Ministério Público existe um canal onde a pessoa pode apresentar essas denúncias, que a gente chama denúncia, né? Não a denúncia do processo penal, mas a notícia, enfim. E a pessoa não precisa nem se identificar. Pode ser um noticiante anônimo, que ele apresenta essa notícia ao Ministério Público, e a gente vai adotar as providências no sentido de investigar o que foi narrado, o que está sendo dito ali. Nós temos os canais de emergência, né, que é o 190 e o 191 da DEMA, e também tem um telefone mais específico que eu estou com contato aqui, que é o 3667-7741. Caso percebam alguma situação que queiram denunciar, podem fazer para esses canais da polícia e, como disse o Dr. Freitas, para o Ministério Público também. Temos também o Batalhão de Policiamento Ambiental, né, em alguns casos. Tem o 98842-1547, só que o policiamento ambiental é em casos específicos, né, doutor? E tem outros aqui, aí, o Ministério Público. Animais silvestres é diretamente com o IBAMA, né? Mas nesse caso a gente está falando só de animais domésticos, né? Eu oriento ir pelo 181, que você pode fazer anônimo, sim, que é a DEMA, Delegacia Especial do Meio Ambiente, né? Ou diretamente lá, que fica ali no Parque 10, ali no Paul Adams, né? Ou pelo próprio Ministério Público. Nós falamos, né, até agora sobre essa mudança de mentalidade do sistema de justiça em relação à causa animal, mas vocês percebem que essa causa ainda enfrenta muita resistência, né, por parte da sociedade, e como vocês veem esse papel, né, da justiça mesmo, de todo esse sistema que se movimenta no sentido da conscientização? É fundamental, né? Se você me permite, a gente vai ter que retroceder um pouquinho para entender melhor como é que isso evoluiu ao longo do tempo. Né? Se a gente vai buscar os filósofos da Grécia Antiga, Platão, Aristóteles, entendiam os animais como destinados unicamente a servir o homem. Então, os animais tinham unicamente essa função. Eles não entendiam nos animais nada além disso. E esse pensamento, ele atravessou a Antiguidade, atravessou a Idade Média, atravessou a Idade Moderna. Você observa filósofos como Descartes,
que eles diziam que quando um animal grita, um animal sofre, era simplesmente uma falha no funcionamento daquela estrutura, em outras palavras. Olha, aquela estrutura ali não está funcionando legal, ele está com alguma falha, então isso não é problema nosso. Isso começou a mudar a partir de uma visão utilitarista da questão, quando se entendeu que os animais não só experimentavam dor, mas como eles tinham consciência de que passavam por essa dor. Isso veio mudando ao longo do tempo, até se chegar no conceito da senciência. Os animais, eles experimentam através dos sentidos. Então, eles sofrem quando são abandonados, eles sentem dor, eles sentem pânico, eles sentem angústia, eles sentem estresse. Eles podem até não pensar, mas eles sofrem. Eles passam por todas essas agruras. E esse conceito ele vem se tornando cada vez mais sólido. E a legislação vem refletindo isso na medida em que essa mentalidade avança. Eu falo isso até com relação a mim mesmo, por exemplo. Há poucos anos, 10, 15 anos, eu não tinha tanto apego à causa animal assim. Minha esposa começou a dizer, olha, tu tem que olhar isso de uma maneira diferente. Ela começou a me chamar a atenção e a partir do momento em que você começa a comprar essa briga, é um caminho sem volta. Você acaba se envolvendo, você acaba se envolvendo mais, cada vez mais com isso, você acaba, de uma certa forma, sentindo as dores desses animais e trazendo para si a necessidade de fazer alguma coisa em prol disso. E quando você observa que você tem condição de mudar, que você é um participante ativo desse processo, aí você começa a fazer a diferença. Eu creio que isso chega no judiciário, isso chega no Ministério Público, isso chega na OAB, isso chega em todos os setores da sociedade. Esse avanço significativo com relação à maneira como os animais são vistos é um processo sem volta. É um processo que eu espero que para os meus filhos, para os meus netos, eles já não tenham mais que ficar discutindo sobre isso, né? Sobre isso. São seres com emoções, né? Então, não é só a questão da saúde pública, da cidadania, é uma questão de humanização, né? É o sentimento, é a sensibilidade, é a gente encarar realmente como seres que têm emoções, né? Como disse o Dr. Freitas. Com essa situação, você acaba mudando o seu posicionamento, né? Digamos assim, por exemplo, antigamente eu via uma situação de maus tratos e eu já ia, sabe, bastante chateada com aquela situação. Então, hoje é todo um contexto, é a forma como a gente fala, porque muitas vezes tem pessoas que não têm orientação nenhuma. E aí elas continuam vendo o animal, tendo a visão do animal como antigamente. Aquilo ali é para tomar conta da casa, aquilo ali não pode passar desse espaço. E, por exemplo, outro dia eu recebi, já tem uns 5, 6 meses, a moça queria um gatinho para adoção. Eu disse, você escolhe o que você quiser. Eu tenho vários. E ela foi para olhar. E nessa conversa que ela foi olhar os animais, eu tenho quase 80 animais para adoção, gatos. E todos castrados e vacinados. E ela disse, meu gato morreu atropelado. E eu disse, foi. Aí ela disse, agora está cheio de catita na minha casa. E aí eu já voltei o pé atrás, eu disse, não, eu não vou permitir que nenhum gato saia daqui para ser adotado por ela. E eu perguntei, por que ele tinha acesso à rua? Ele pulava o muro. Então, e aí eu recuei mesmo e não permitia a adoção, sabe? Então, mas tudo é a forma como se fala. E aí eu conversei com ela, eu disse, olha, procure telar a sua casa, procure ver outra forma. Se está com catita, procure para detetizar. Então, é tudo isso. E uma outra amiga doou um animal para ela e está acompanhando. Aí, e vamos ver o que vai dar. Mas aí a gente faz esse trabalho também de conscientização com as pessoas. Conscientização, né, Márcia? Exatamente, que eu acho super importante o trabalho de conscientização, doutor. Porque é uma mudança cultural mesmo, né? E a gente vê que está acontecendo. Até pouco tempo você queria viajar com o seu pet, sim, ele ia como uma carga qualquer, né? Exatamente. Hoje, a própria justiça já deu novos ares, né? A essas questões, e assim a gente vai vendo essa mudança acontecer, né?
E aí eu pergunto de cada um de vocês. Concluindo, Dora, se você me permite. Claro. A minha essência disso tudo, o que a gente quer, eu creio que é o sentimento comum de todos nós, é dar aos animais um tratamento digno. E o que é dignidade? É entender que animal, ele não é instrumento. O animal, ele é um ser. Que ele tem, como se diz hoje, existe o conceito das 5 liberdades, que eu estava vendo aqui, liberdade fisiológica, o animal tem que estar livre de dor, de sede. Ele tem que ter liberdade ambiental, dele poder circular, de ele estar no local que não seja insalubre. Ele tem que ter liberdade de saúde, de não sentir dor, estar livre de doenças. Ele tem que ter liberdade psicológica, de não estar submetido a sensações de medo, de estresse, de angústia. E uma liberdade comportamental, de ele agir como um animal. Não é porque nós gostamos do animal que nós vamos ter que adaptar o animal à realidade do ser humano. A gente observa, extrapolando um pouquinho, você vê nos safaris as pessoas que vão lá visitar os elefantes e os leões, e eles querem que aqueles animais ajam segundo padrões comportamentais que eles consideram corretos. Não. O animal vai agir de acordo com o padrão comportamental dele. Se o animal partir para cima, se ele for agressivo, significa que ele está agindo de acordo com a natureza dele, e quem está invadindo o espaço do animal ali é você. Então tenha consciência disso. Né? E o que nós queremos, na realidade, todos, é que todos os animais tenham um tratamento digno. Isso. Se a gente conseguir reduzir, sintetizar tudo nessa expressão da dignidade, da não instrumentalização, eu creio que nós teremos um avanço significativo na questão. E é muito interessante analisar pelo prisma das 5 liberdades, né, que o senhor trouxe. Mas enquanto isso não acontece em termos de avanço cultural, né, enfim, isso tem que ser feito por força de lei, né, até que a gente possa chegar nesse nível que seria o ideal. E aí eu pergunto, se cada um de vocês pudessem sugerir uma mudança legislativa ou uma nova política pública para essa área, qual seria? A primeira e mais imediata que eu vejo é no sentido de não excepcionar animais na questão de maus-tratos, como a lei, que eu acabei de falar há pouco, o artigo 32 da Lei 9.605, ele só apena severamente quando os maus-tratos ocorrem a cães e gatos. Não tem por que excepcionar só para cães e gatos. Tratar animais de uma maneira geral, de uma maneira global. Então, maus-tratos são maus-tratos. E aí, a partir do momento que nós começarmos a difundir essa consciência de que não cabe maltratar animal, que esses animais têm direito a um tratamento com dignidade, e aí nós vamos começar a discutir a implementação de políticas públicas, nós vamos começar a conscientizar cada vez mais a sociedade sobre a necessidade de fazer com que o poder público intervenha, com que todos nós tenhamos a consciência de que devemos ter. E aí vão surgir uma série de iniciativas, com certeza, voltadas à implementação dessa questão. Inclusive, muitas demandas nesse sentido, né, com relação aos maus-tratos dos animais, chegando às cortes superiores. Então, assim, a gente já tem jurisprudência, né? A gente tem que conversar mais sobre o tema, né? E as decisões judiciais estão voltadas cada vez mais, porque é uma questão muito atual na nossa sociedade, né? Essa questão do apoio emocional dos animais, né? Então, eu penso que é se conscientizar cada vez mais que são seres sencientes, que têm emoções, e, como o próprio Dr. Freitas disse, atribuir uma dignidade a esses seres, né? É o essencial. Hoje, eu vejo assim, que aqui em Manaus, aqui no nosso estado do Amazonas, doutor, eu tenho muita esperança. Nós já evoluímos e eu tenho muita esperança que a gente evolua cada vez mais, porque hoje existe um projeto, né, na Câmara para a empresa do selo legal, algo dessa natureza. Sim. E isso vai incentivar as empresas a ter um mascotezinho, a ter um animal onde ele seja bem tratado. E com isso eu acredito até em diminuir os abrigos, doutor, diminuir os animais na rua, porque isso vai incentivar de alguma forma. O que nós precisávamos fazer, como já tem em alguns estados, que toda empresa, ou que ela faça uma contribuição, ou que ela tenha alguma área voltada para a causa animal, ela tem um desconto de um imposto, alguma coisa. Isso já existe
no município, eu confesso que eu não tenho direito, eu vou buscar isso, porque era uma das propostas que eu gostaria muito de colocar para o nosso prefeito, para o nosso próprio governador, para os políticos que defendem a causa animal, que eu acho muito interessante, isso que incentiva. Qual mensagem vocês gostariam de deixar para a nossa audiência sobre o papel de cada um de nós, da sociedade, em termos de fiscalizar também essa proteção, né, dos animais? Passa necessariamente pela tomada de consciência, né? Eu creio que se todos nós tivermos a consciência de que existimos em um todo onde não há por que você infligir sofrimento, você tratar com crueldade qualquer ser vivo, você sair um pouquinho do antropocentrismo, aquele do ser humano é o centro de tudo, e caminharmos numa direção do biocentrismo, onde todas as formas de vida importam, eu creio que a nossa sociedade vai avançar significativamente nesse aspecto. Isso, com certeza, é uma questão de tempo. Eu tenho a firme convicção de que nós vamos caminhar nessa direção. Vamos. O mundo não existe para o ser humano. Não. O mundo existe para todas as formas de vida. Deus criou a todos, tudo que existe. Eu, pelo menos, acredito muito nisso. Eu creio que a sociedade também, com o tempo, ela vai caminhar nesse sentido. Todos vamos chegar lá. Acho que já estamos dando os primeiros passos, né? Com certeza, com certeza. E nós temos o dever de cuidado, né, com esses animais. Então, assim, acho que a gente está aqui para fazer o nosso papel também com relação a isso. O ideal era que todos tivessem uma família, né, doutor? A lei, ela fala exatamente sobre isso, porque a responsabilidade não é só minha, não é só do Tribunal de Justiça, não é só do Ministério Público, a responsabilidade é de todos, não é só da prefeitura, só do governo, não. A lei é clara, é uma responsabilidade de todos, e se a gente, com a consciência de cada um, se nós formos conscientes, e existir um trabalho para esclarecer, para conscientizar mais a população, eu estou no time do doutor Freitas, que nós vamos avançar muito mais. E é essa a minha esperança. A gente evoluiu, se a gente parar para pensar, quando eu era criança, o pessoal cantava "Atirei o pau no gato". Nem por isso é normal, atirei o pau no gato, vamos embora. Hoje em dia isso é inaceitável. Existe uma mudança de mentalidade que ela se consolidou ao longo do tempo e que ela para mim, ela vai num sentido irreversível. É daqui para melhor, eu tenho essa esperança. Gente, nós chegamos ao fim. Foi um papo legal? Foi ótimo. Foi ótimo. Então, chegamos ao fim de mais um podcast Papo Legal do Tribunal de Justiça do Amazonas. Eu agradeço a sua participação, doutor Sérgio, doutora Márcia. Eu que agradeço o convite. Obrigada pela oportunidade. Desculpa, doutor Márcia, o Ministério Público está à disposição, a Promotoria do Meio Ambiente atende todas as pessoas que quiser lá, pode procurar o Ministério Público que será bem atendido. Eu também agradeço o convite, em nome da nossa presidente, a desembargadora Lia Maria Guedes de Freitas. E também digo que o nosso comitê está bem atuante e que já temos várias ações a serem desenvolvidas ainda no final desse ano, como o lançamento da nossa cartilha dos animais, o nosso canil que está sendo construído, em breve ficar pronto, o nosso Natal Pet Solidário, as nossas campanhas de ração e de vacinação. Então, a gente está fazendo bastante trabalho aqui pelo Tribunal. Eita, fechamos com excelentes notícias, né, para a causa Obrigada. animal. Então, eu agradeço também à administração do Tribunal de Justiça e a todos os colegas que tornam possível, né, que esse tipo de informação chegue até você. Agradeço também por sua companhia. Obrigada. Até a próxima.